Paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do nosso canal Ruth Companheira. Com muita alegria, estamos em mais um episódio do nosso Ruthcast. E hoje, com uma participação internacional, vamos receber e conversar com nossos irmãos de Moçambique. É um prazer tê-los aqui conosco, irmão e pastor Neemias e missionária Noêmia. Eu sou Neemias, sou pastor e missionário ali em Moçambique, África. Sou enviado pela Igreja Assembleia de Deus da cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e já estou em Moçambique desde 2014. Essa é minha esposa. Eu sou a Noêmia Bertoldo, eu sou moçambicana, nascida na capital de Moçambique, mas servindo ao Senhor no centro de Moçambique, na cidade de Chimoio. Glória a Deus. Irmãos, temos muitas curiosidades, né? Não só minha, como os dos ouvintes do nosso canal. Vamos começar primeiro pelo irmão que saiu daqui para ir para Moçambique, nesse trabalho missionário. Eu gostaria de saber como começou essa chamada missionária no seu coração. Eu também quero saudar a todos com a paz do Senhor, dizer que é uma alegria poder estar aqui participando desse episódio do Ruthcast, né? Que o Senhor continue abençoando essas mulheres abençoadas. Eu saí do Brasil enviado pela igreja, como eu falei. Meu chamado, de uma forma bem resumida, diferente de muitos, eu não tinha nenhum desejo, não tinha nenhuma visão, não tinha nenhuma perspectiva de sair do Brasil para fazer evangelismo fora. Fazia evangelismo aqui, na cidade de Santo Antônio de Jesus, né? E num estágio transcultural de um curso de missões que eu fiz dentro da igreja, uma missionária me perguntou se eu tinha coragem de ir para Moçambique. E eu disse para ela que sim. E ela disse, posso conversar com o pastor sobre isso? Eu falei, pode. E aí passaram-se dias, nós voltamos do Paraguai, desse estágio transcultural, e o pastor me chamou. E ele me fez a mesma pergunta, você tem coragem de ir? E aí eu já tinha dito sim para a missionária, não podia dizer não para o pastor, né? Falei sim, não acreditando que a igreja pudesse me enviar. Naquele episódio, a igreja passava por dificuldade financeira e nós não víamos condições de pagar passagem e custear um missionário num outro continente. Mas quando eu disse sim, o pastor falou, então se prepare que a igreja vai te enviar. E em 2014, outubro de 2014, eu estava pisando ali em Moçambique pela primeira vez. Glória a Deus. Irmão, e é bonito, né, a gente ver essa chamada do Senhor, essa confirmação do Senhor ir para lá, mas sabemos que tudo que é para o Senhor, a gente encontra um desafio. E a minha pergunta agora é, qual é o maior desafio do brasileiro sair daqui e chegar em Moçambique? Qual foi o desafio maior que o Senhor encontrou ao chegar lá? Se trata de uma cultura muito diferente da nossa, não é? Mas em muitas partes são semelhantes com a cultura ali da Bahia, né? E eu já estou morando na Bahia já estava morando na Bahia há bastante tempo, então me ajudou. A alimentação é diferente, os hábitos são diferentes, mas o que me chama mais a atenção é que a maneira deles pensarem é diferente da nossa. Então é difícil você dialogar com um moçambicano como um amigo, porque eles pensam diferente de nós, né? Mas no geral, com todos esses desafios, o Senhor tem sempre nos ajudado. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor na frente, irmão. E para a senhora, irmã Noêmia, como é receber os brasileiros missionários? Irmã, receber os missionários brasileiros em Moçambique ou na África é uma grande alegria para nós. Isso porque nós sabemos que, ou se os irmãos não sabem, Moçambique é um dos países que recebem mais brasileiros. Tem muitos brasileiros lá missionários. Então, nós recebemos eles com maior carinho, alegria, e nós amamos muito os brasileiros, porque eles têm nos ajudado na parte do Evangelho. Que bênção, para nós, né? E para vocês também. Irmão, e quando o senhor chegou lá, que o senhor começou a trabalhar, como é que foi ser local lá? Trabalhar dentro de uma igreja? Como é que foi o dia a dia? Porque o senhor já nasceu
no Evangelho. Mas como foi a instituição da igreja lá, a liturgia do culto, isso chocou o senhor? Como foi? Eu não vou dizer que foi um choque, né? Mas é uma adaptação e é um processo que pode ser um pouco demorado. Primeiro que eles costumam louvar a Deus na língua deles, né? Os cultos sempre têm tradução, alguém interpretando. E como a gente não entende, não percebe os louvores e a maneira do moçambicano adorar, dançar, se expressar, então isso foge completamente daquilo que nós conhecemos aqui como liturgia de um culto, né? Aqui é muito comum os hinos da harpa, louvores de adoração, os conjuntos cantam, e lá é tudo muito diferente. Mas no começo eu senti mesmo, porque eu não conseguia me conectar com o que estava acontecendo, mas aí a gente não tem opção, pedir a Deus mesmo, né? Senhor, eu quero entender, eu quero participar, eu quero poder estar junto, eu quero poder te sentir aqui, né? E conforme você vai pedindo a Deus, as coisas vão... E hoje a gente sente muita falta mesmo de louvar, de adorar juntamente com eles, né? Então aqui no Brasil a gente sente falta daquela alegria, daquele calor, né? Daquela dança, daqueles batuques, a gente sente falta. E quanto tempo que você já está lá? Já são 11 anos. 11 anos. Já está bem adaptado, né? Sim. E quantas línguas que são faladas lá? Então, em Moçambique, oficialmente, a língua falada é o português. Mas o português ele é aprendido por muitos moçambicanos. Lá existem vários dialetos, cerca de 50 em todo o país, um país pequeno. E é comum numa cidade como essa aqui, tamanho do Guarujá, você encontrar 6 línguas, 6 dialetos diferentes, 7 dialetos diferentes. Então existe essa confusão. Para nós é uma confusão, mas para eles eles conseguem assimilar bem essa questão, né? Para nós, por exemplo, você sair daqui, chegar em São Paulo e encontrar pessoas que falam uma língua completamente diferente da sua, para nós isso é um choque, né? Mas para o moçambicano isso é bem comum. E o português, ainda que com dificuldades, mas ele une a nação. Né? Bom, o senhor já aprendeu alguma língua que o senhor fala lá? Fluentemente não, mas nós falamos frases, nós cantamos canções, nós conseguimos entender alguns pequenos diálogos, né? E conseguimos falar, sim, algumas coisas, é importante. Que bom. Irmã Noêmia, e qual o desafio para uma mulher moçambicana na atualidade? Eu acho que a mulher africana ela precisa de o avanço tecnológico. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil hoje, tem certas coisas que eu vejo que nós em Moçambique ainda estamos lá atrás. Tem coisas que talvez para nós precisa de ainda ser estudado, ser desenvolvido. Ainda estamos, posso dizer que a tecnologia avançou e nós ficamos meio que para trás. Então, nós precisamos também de evoluir mais, né, para podermos andar juntos com a tecnologia, né? Devemos andar juntos. Por que eu falo isso? Para uma mulher moçambicana que não estudou, só vive da base, talvez, de agricultura. E vai fazendo filhos, né? E não pensa primeiro como é que vou criar esse filho, como é que vai ser, o que esse filho vai comer, a vestimenta para aquela criança, não é? Quando chego aqui, vejo mulheres, talvez só com um filho apenas, com 2 filhos, com 3 no máximo, mas lá na África, as mulheres, no máximo 6, 7 filhos, não é? E sem condições. Então, eu acho que nós precisamos de aprender, né, das outras mulheres, né, para tentarmos melhorar a nossa vida, né? Porque é um desgaste também para a mulher moçambicana, né? Trabalha duro, faz filhos e não é fácil. E o incentivo ao estudo não tem muito. A maioria estuda? Estuda sim, mas vai até uma classe determinada, uma série determinada.
Por exemplo, quando chega para o ensino superior, secundário, os pais alegam que não tem dinheiro para a menina continuar a estudar. Incentivam a menina a se casar. Então lá na cultura é muito incentivado o casamento. A mulher ela é muito incentivada a casar cedo. Então, agora está a mudar um pouco, mas no passado a mulher não tinha direito à escola. Não é? Era muito mais, cresceu um pouco, era incentivada a ensinar os trabalhos de casa, aprender os trabalhos de casa para poder casar e fazer isso lá na casa e cuidar do esposo. E o trabalho lá é mais agricultura, ou tem outro que as mulheres trabalham? A agricultura, cuidar da família, os trabalhos de casa em si. Né? Nós lá somos ensinados assim. E qual é a diferença entre a mulher cristã lá e aqui não? Uma diferença que a senhora possa pontuar. A mulher cristã e a mulher não cristã lá, a diferença é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Então, quando alguém está em Cristo, tem alguém onde tem um apoio, um incentivo, vai lá para poder. Por exemplo, se tem uma preocupação, vai falar com Deus. Se tem um problema, vai falar com Deus. Agora, se não tem Cristo, o único socorro que essa mulher tem é os curandeiros, são os antepassados. Mas se tiver Cristo, vai se apoiar em Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Amém. E agora com a participação da Nathalie, que é fruto do casamento dos nossos irmãos, nós vamos saber um pouco como começou esse casamento, como foi para o senhor se relacionar, né, casar com uma mulher de Moçambique, e também vamos saber da irmã como foi para ela se casar com um brasileiro. Isso é bem importante, eu gosto de falar sobre isso. Eu nunca me casei antes, né? Eu fui para Moçambique solteiro, e quando eu me reconciliei com Jesus, eu tive muita dificuldade de encontrar a mulher certa. Muitas apareceram e eu negava, não queria. E chegaram a dizer que esse daí está escolhendo muito, vai acabar ficando só, não sei o quê. Mas eu não entendia que era a pessoa certa. Quando eu fui para Moçambique, eu não fui nem pensando nessa ideia de me casar com uma mulher moçambicana. E meu primeiro ano em Moçambique, meus primeiros anos em Moçambique, foi muito ligado com o povo mais simples, as igrejas mais simples, tipo aldeia, né? E eu via as mulheres lá, mas eu não tinha como avaliar a espiritualidade daquelas mulheres. A maioria não falava português, quando falava era um português muito pobre, vamos dizer assim. E eu não sabia se elas eram crentes ou não. Como é que eu vou me casar com uma mulher assim? Como é que nós vamos nos comunicar, né? Então isso nem passou pela minha cabeça. Passou, ficou. Mas nós temos um amigo em comum. Ela morava em Maputo, que é a capital do país, e eu em Chimoio. São 1000 quilômetros de distância. E nós temos um amigo em comum. E esse amigo morava em Chimoio. Conhecia ela e me conheceu. E eu comecei a ajudar esse amigo, ele é pastor, Rubens, e ele me falou dela, falou, eu tenho uma amiga, ela tem uma irmã em Maputo que ia dar certinho contigo. E falou a mesma coisa para ela. E aí ele deu o telefone dela para mim, e deu o meu telefone para ele, e a gente começou a conversar, sem se conhecer. Passou um pouco de tempo, numa das minhas vindas para o Brasil, eu obrigatoriamente tinha que passar em Maputo, que é a capital, de onde partem os voos, né? Então, eu conheci a Noêmia. E achei ela linda, linda. Você tá indo, bebê? Achei ela linda, mas assim, ainda tinha essa questão, né, da cultura. Como é que eu vou saber se ela é crente? Como é que eu vou saber quais são o que ela pensa a respeito do casamento, de Cristo, como que é? Então isso me perturbou muito e não me deu muita esperança. Então eu acho que eu também não dei muita esperança para ela. E se passaram, acho que uns 4 anos, né? Uns 4 anos assim, nesse só conversa, por telefone. Mas numa dessas, a gente só se encontrava quando eu vinha para o Brasil. Então a cada 2 anos, pessoalmente, né?
Então, numa dessas minhas, eu estava retornando daqui para lá, e um amigo também lá de Maputo, um pastor também, foi me buscar no aeroporto, e no caminho ele veio conversando comigo e falando, perguntou, e aí, o vosso namoro, o vosso relacionamento, como é que tá? E aí eu me abri com ele, né? Eu expliquei para ele que aí eu não tinha segurança por isso, questão de cultura. Ela é moçambicana, eu sou brasileiro, as culturas são diferentes, a maneira de pensar. E aí ele começou a me falar a respeito da mulher moçambicana crente, né? E eu tinha boas informações a respeito dela, de que realmente era crente, o trabalho que ela fazia. Ela praticamente dirigia uma igreja, era uma pessoa influente na igreja, era conhecida em todo o ministério, trabalhava com as mulheres, então isso foi meio, né? Mas depois da conversa que eu tive com esse irmão, parece que Deus usou ele para falar comigo, então eu tomei a decisão. E aí eu procurei ela e abri o jogo, falei, olha, eu tenho interesse, eu quero me casar contigo. Falei para ela tudo que eu pensava a respeito do casamento, né? E deixei ela ouvir também, deixei ela falar. E naquele dia, segundo ela, saiu tudo acertado, mas segundo eu, não. Ela disse sim, mas não foi um sim que eu entendi. Então, acho que já passou mais uns meses, né, filha? Pra gente, pra bater o martelo mesmo, e quando bateu o martelo, eu falei, então, 5 meses, 6 meses para casar. Não. Quantos? 5 meses, daqui a 5 meses a gente está casando. E aí foi assim mesmo, 5 meses depois a gente casou. Vocês viveram espera no Senhor, né? Porque 4 anos para depois. Não é. Mas olha, espera em Deus, sempre tem recompensa. Então, nossos jovens, você que está solteiro, que está nos ouvindo, espere no Senhor. Assim como nossos irmãos fizeram. E para você, irmã? Pois é, para mim foi difícil. Porque por causa disso que ele contou, eu mandava mensagem para ele, ficava um mês sem me responder. Eu lá orando, esperando, né? Às vezes eu perguntava assim, será que é ele? E o tempo foi passando, né? Foi passando o tempo e quando ele tomou a decisão de esposa de avançada, né? Aí nós nos casamos e todos estamos aqui. Esse é o 6º ano que nós estamos juntos. E o Senhor tem nos ajudado, apesar dele ser brasileiro, eu sendo moçambicana. Mas o Deus que ele adora é o mesmo Deus que eu adoro. O Cristo que morreu por ele é Cristo que morreu por mim. Então isso tem nos juntado, isso tem feito com que a gente caminhe. Não faltam dificuldades, mas com Cristo vai tudo bem. Eu queria acrescentar aí, para você falar a respeito da dificuldade da família e da igreja me aceitar. Como foi? Pois é, não foi fácil, porque ele sendo estrangeiro, e na nossa igreja algumas irmãs sofreram com alguns estrangeiros que foram para Moçambique e casaram com as irmãs, falando que não eram casados, mas depois descobriram que os irmãos eram casados e tinham famílias. E por fim, os estrangeiros abandonaram as irmãs com os filhos e voltaram para o seu país. Então, quando eu fui falar com o pastor sobre ele, para o nosso casamento, o pastor ficou meio que, não quero que você passe por isso. E só para a irmã frisar, esse respeito que vocês têm com o pastor lá, essa reverência, é muito grande, né? Na verdade, o pastor, para nós, é um pai espiritual. O povo lá chama de pastor como um pai. Né? Então é importante essa comunicar. É muito importante. Eu tinha que conversar com ele, ouvir a ele, mas eu já tinha a confirmação de Deus, então eu tive que falar para ele, pastor, eu te respeito, né? Mas eu vou me casar com ele sim. Né? E porque eu tinha a confirmação diante de Deus que ele era o homem certo para mim. E estamos aqui, estamos felizes, né? E hoje nós temos a nossa bênção, né? A Nathalie. Nathalie chegou na hora certa, na hora de Deus mesmo, porque para nós já não havia esperança, né?
Nós temos o nosso filho Edinaldo. Eles falam um pouco da adoção, O como é que é a Edinaldo. adoção lá? Edinaldo é o nosso filho do coração. Nós adotamos a ele, lá na África mesmo, no Moçambique. Deus nos deu a ele, né? Ele é um menino abençoado. Ele é a nossa bênção, né? E por fim o Senhor quis nos orar por Nathan, porque quando a gente fazia o tratamento nos hospitais, os médicos diziam que nós não tínhamos condições para termos filhos biológicos, nesse caso, né? E aí a gente fez vários tratamentos, tanto em Moçambique como aqui no Brasil, os médicos já dizerem não, não, não. Mas Qual era o diagnóstico? Não pode falar? eu acho que ele é Sim. melhor. Nossa pesquisa começou pelos dois, né? E lá em Moçambique, a mulher que não dá filhos é tipo amaldiçoada, a ponto do marido poder devolver. Nossa, que nem os tempos bíblicos antigos, Podia, né? eu poderia, se Testamento. fosse o caso, eu poderia devolvê-la para a família dela. Mas quando nós nos casamos, ela já sabia que eu, com 50 anos, não tinha filhos. E eu sabia que ela, com 36 anos, não tinha filhos. Então a gente já conversou sobre isso. Falamos sobre a possibilidade de adotar, ela disse que naquele momento não queria. E lá é fácil, mas processo de adoção? Não é fácil, mas para nós não foi tão difícil, porque pelo fato de casarmos oficialmente, né? Tá todo mundo legalizado. E houve uma pesquisa muito grande sobre a nossa vida, sobre tudo para poder me liberar. E teve intervenção de Deus, né? Então, nós começamos pesquisando, ela fez todos os exames e todos os exames que ela fez deu certo. Para o homem, o primeiro exame que pede é o espermograma. Eu fiz o espermograma, deu normal, entre aspas. Estava um pouco alterado, mas normal. Então, continua a pesquisa, pediram para mim um espermograma um pouco mais específico, que eu não vou lembrar o nome. Então, nesse espermograma saiu que eu tinha dificuldade, por quê? Os espermatozoides não eram perfeitos. Ou não tinha rabo, ou tinha cabeça torta, ou não sei, cada um não, era difícil. Então, era muito difícil, pela quantidade de espermatozoides bons, era muito difícil haver a fecundação. Então, o médico falou, para o vosso caso tem que ser uma inseminação artificial. E isso nós descobrimos aqui no Brasil, da última vez que nós estivemos aqui. E a gente não tinha essa condição nem financeira, nem logística, porque nós missionários lá, para fazer um tratamento desse, demanda tempo, né? Então a gente deixou para lá, falou, isso aí está fora do nosso alcance, vamos deixar nas mãos de Deus. Aí já não tinha mais por que fazer tratamento, porque já, né? Agora é só orar e deixar com Deus. E a minha oração, né? A minha oração em particular era sempre dizendo, Senhor, eu não tenho promessa de ti que não posso ter filho. O Senhor nunca me disse que não ia me dar filhos. Quando eu abro a Bíblia, o Senhor diz que é para a gente se unir e multiplicar. Então, eu estou debaixo dessa bênção. Agora, o que o Senhor pode fazer? Não é? Escolhe pelo menos aquele que está bonzinho, faça com que ele alcance o óvulo e fecunde e aconteça. Essa era a minha oração. E ela orava a oração dela, né? E a gente confessa que em alguns momentos a gente achou que não ia dar, né? Que isso não ia ser possível, talvez não fosse a vontade de Deus. E agora, quando eu vim para o Brasil, ainda nesse processo de tratamento do rim, usando um tal do catéter duplo J, um catéter do rim até a bexiga, sentindo dores e tudo mais, a bebê veio, a gestação aconteceu, né? No momento que a gente menos esperava, né? Então, para nós é um milagre mesmo. Ela teve uma excelente gestação, não teve problema nenhum com a gestação, né? A bebê está aí, a gente está vendo, é linda. É um milagre. Só tem 2 meses, mas parece que tem mais. Né? Então, é motivo de louvar a Deus mesmo. E a gente sente o cuidado de Deus para com a nossa vida, né? O carinho, o zelo, o cuidado de Deus mesmo com a nossa vida. Excelência. Irmã, para a senhora, como é que foi? Que a gente sabe que a gente, mulher, sempre tem o desejo de ser mãe, né? A senhora sentia que a senhora ia ser mãe? A senhora duvidou? Como é que foi esse processo de espera também da gestação? A espera demora. Chegou um tempo que eu meio que já não tinha esperança. Eu me lembro de um dia ter orado, Senhor, seja louvado o seu nome, com
ou com ou sem filhos. Se o Senhor me der filho, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me der também, seja louvado o teu nome. E eu descansei no Senhor. Eu acho que a importância de entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele e descansar que Ele vai fazer, vai operar. Foi o que aconteceu conosco, né? Porque foi na hora que eu já não contava, eu já não esperava, eu não ficava assim triste quando eu segurava nas crianças das outras irmãs, nem quando as outras irmãs viessem me falar, eu estou grávida. Eu não ficava mais triste, eu só glorificava a Deus. Você já tinha entregue aquilo? Sim, eu já havia descansado. Também já havia passado os 40, né? A senhora engravidou quantos anos? 41. Agora estou com 41 anos, né? 42 anos agora. Podia até ter a parte da idade para falar, né? Tá demorando, já estou numa idade que a gente, mulher, tem esse relógio biológico. E eu acredito que quando eu fiquei grávida, quando não apareceu o costume de mulher, eu pensava que já tivesse, o meu relógio já tivesse encerrado, né? Mas foi o presente mais esperado que o Senhor havia preparado para a gente, né? Que é a Nathalie, né? Que está aqui. A nossa bênção. Isso para provar para o homem que a última palavra da nossa vida não depende da boca do homem, não. Né? O homem pode dar o seu diagnóstico, mas a última palavra da nossa vida depende de Deus, sai da boca de Deus. O homem havia falado não para nós, mas o nosso Deus, ele disse sim. Então a nossa bênção está aqui, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos conta como é o dia a dia da igreja em Moçambique. Como é o seu trabalho? Um pouquinho pra gente. Nós temos trabalho na igreja praticamente todos os dias, né? Os nossos cultos, domingo, segunda, quarta, às terças tem ensaio, às sextas-feiras nós fazemos culto nos lares. Então toda sexta-feira nós fazemos culto na casa de um dos irmãos, é um culto evangelístico, né? E isso sempre reverte em almas para o Senhor. De segunda a sexta nós temos o trabalho da escola, nós temos uma escola secular, uma escola primária comunitária e também uma creche. Então de segunda a sexta nós temos atividade do dia na escola, né? A escola, como eu falei, é uma escola secular, mas nós implementamos a palavra de Deus, né? Então fazemos um devocional todos os dias com as crianças, onde elas aprendem a cantar, a orar e também aprendem os conceitos bíblicos, né? As histórias da Bíblia. Basicamente isso. E para Moçambique, para a criança moçambicana, o dia 1 de junho é o dia mais especial do ano, que é o dia da criança moçambicana. Aí é uma festa. É uma festa. Aí se juntam as crianças da igreja, as crianças da escola, e sempre vem os que a gente chama aqui de penetras, né? Que são as crianças da comunidade. E aí a gente abençoa o número maior de crianças que a gente consegue. Esse ano que passou, nós trabalhamos com mais de 1.200 crianças. Entre as 3 igrejas, a escola, a creche e mais algumas da comunidade. Que bênção. Irmã, eu trabalho com as irmãs lá, como é? Glória a Deus. É uma bênção trabalhar com as mulheres moçambicanas, né? E nós temos lá uma data especial que é dia 7 de abril. 7 de abril é o dia da mulher moçambicana. Então, as mulheres lá esperam dos esposos. Quem é solteira faz de tudo para comprar uma capulana. Capulana é um tecido, desse tecido aqui. Que lindo, as cores. Bem vibrante. Tecido desses, que toda mulher quer passar, né? O 7 de abril com uma capulana dessas. Podem ser 2, podem amarrar aqui em cima, amarrar aqui na cintura, né? Mas não pode faltar a capulana. Os homens fazem de tudo, os maridos fazem de tudo para poderem dar, né, à mulher a capulana. O que a gente faz nesse dia? Quem já é salvo, é crente, vai à igreja, ouve a palavra, né, faz desfile, brinca, né, tem brincadeiras lá que a gente faz, mas tudo
para a honra e glória de Deus. Então é um dia especial, é um dia esperado, não é? E que não se deixa assim em branco, né? A mulher, toda mulher almeja passar esse dia, né, feliz com a sua capulana, com aquela alegria, né, no geral. E um de junho também, conforme meu esposo falou, é um dia muito esperado pelas crianças e elas esperam ter uma festa nesse dia. E nós lá, como igreja, como uma missão, somos obrigados a dar alguma coisa para essas crianças, não é? Eu não me lembro de termos passado um de junho assim em branco, porque se você for a perguntar à criança o que a criança quer receber nesse dia, ela quer comer um arroz que seja, porque não são todos os dias que as crianças ou o povo lá tem condição de comer um arroz, feijão, um frango que seja, porque o dia a dia do moçambicano lá se come, estou a falar do moçambicano na zona rural, lá se come mais a chima, que é o mingau que se faz com fubá branco. Então, 1 de junho, essas datas festivas lá em Moçambique são datas que o povo espera lá, com aquela ansiedade, espera muita coisa. Se você for a perguntar a uma criança o que você espera ganhar no dia 1 de junho, o que você quer comer? Vai falar que eu quero comer arroz e feijão, frango, salada e um refresco, que eu fiz, que seja um suco que seja, não é? Então, nesse dia mesmo, nós fizemos tudo, às vezes temos feito campanha, pedindo apoio, para podermos dar essas coisas que as crianças querem no dia 1 de junho, né? Porque é uma festa tão grande e tão esperada. Também para falar um pouco sobre o dia a dia do trabalho do pastor, do missionário, tudo que acontece na casa do crente, seja uma necessidade, seja fome, seja doença, eles vão para a casa do pastor. O pastor, quando faz as compras diárias ou mensais, precisa de comprar a mais, porque dia após dia o povo bate a porta na casa do pastor pedindo alguma coisa para comer, não é? Pode até ser irmão da igreja, pode até não ser irmão da igreja, sabendo que ele é missionário, que ele é pastor, qualquer preocupação eles vão para a casa do pastor pedindo apoio. Então lá tem que ter alguma coisa a mais. Às vezes a gente tira do nosso mesmo para poder ajudar, abençoar as pessoas. Às vezes são pessoas que você vê que tem uma doença crônica e tomar a medicação sem comer não é bom, né? Então a gente faz alguma coisa, faz de tudo para poder abençoar essas pessoas. Eu quero convidar a você que está me ouvindo agora, faça parte dessa obra, nos ajude, ora e coopere. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Lembrando que o QR Code vai ficar na tela para você nos ajudar contribuindo com essa missão tão importante. Irmãs, só falando mais da vestimenta, as irmãs lá sempre estão com as saias após o joelho e com a capelânea. É isso? Falei certo? Sim. Pois nós gostamos daquelas cores coloridas, né? E a gente com a capulana, esse tecido que estão a ver aqui, a gente faz vestidos, a gente faz saia, blusa, a gente amarra na cabeça, como eu fiz aqui, e faz outros modelitos na cabeça e nós ficamos lindas e nós nos sentimos lindas com essas roupas coloridas. Muitas das vezes as pessoas podem estranhar, mas é a nossa cultura. E nós amamos e gostamos dessas coisas, né? Eu não saio de casa sem a capulana. Eu posso até não amarrar, mas eu coloco ela na bolsa, né? Tem lá uma capulana jogada, porque qualquer emergência que acontecer comigo, eu tenho comigo a minha capulana, que ela me ajuda para muita coisa. E ela é multiuso, né, para vocês. Eu posso cobrir, eu posso quecar a minha filha com essa capulana, não é? E eu posso estender essa capulana e dormir, né? Qualquer coisa que acontecer comigo de emergência, eu tenho a minha capulana que pode me ajudar. Então, mulher africana, mulher moçambicana não anda sem esse tecido. A capulana.
Que bênção, e é linda. E eu já me aculturei, né? Já. E até para os homens é assim, estampado. Lá, os casais fazem. A mulher faz o vestido, o homem faz a camisa e as crianças também fazem isso. Com a mesma capulana. Com a mesma capulana, mesmo tecido. Né? Na igreja também, essas datas assim, as mulheres é a mesma capulana que compram e fazem. Elas mesmas, vocês mesmos costuram ou tem uma irmã que já faz assim? Tem pessoas que costuram lá. Ah, sim. Tem pessoas que costuram lá. E a gente se sente feliz assim. Lindo, e é muito representativo, né, da cultura. Agora a gente vai fazer, para estar caminhando para o final, um bate-volta. Eu vou falar uma palavra, vocês podem falar uma palavra, uma frase, cada um falar uma ou os dois juntos, como preferir. Fé. É tudo para mim. Fé é tudo para mim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se eu não confio em Deus, a minha crença é inválida. Então, eu tenho fé como a minha base dessa caminhada espiritual. Porque eu venço as lutas com fé. Né? Pela fé eu venço, pela fé eu ando. A fé é tudo para mim. Família. Família é um presente de Deus, né? Família é algo divino. É algo especial que Deus preparou para o homem. E aquele que não tem precisa ter. Glória a Deus. Igreja. Igreja é o corpo de Cristo, né? Onde a gente se reúne, onde a gente aprende, onde a gente compartilha a nossa vida, onde a gente cresce. Né? Missionário. Missionário é desafio. Lutas e vitórias. Moçambique. Moçambique é uma nação abençoada que ainda tem muito trabalho lá, porque ainda tem muitas pessoas que não conhecem a Cristo, nunca ouviram falar de Cristo e ainda falta matéria-prima lá, falta obreiros, falta missionários, falta pastores para poderem ajudar a levar a Cristo lá a ser conhecido. Esperança. A minha esperança é o céu. A gente fica por aqui com bate-volta. Agora a gente vai deixar à vontade para os nossos convidados encerrarem com uma frase, com algo que vocês desejam falar para o Brasil, deixar como recado, algo que o Senhor tem falado ao coração de vocês, tanto nesse tempo que vocês estão em missões, como seja que ele tenha falado ontem, mas que esteja aí adentro no coração de vocês. Pois bem, para além dos trabalhos que a gente tem feito no dia a dia, né? Nós temos feito também o trabalho social. A gente tem visitado os doentes, tem dado cestas básicas para as pessoas que têm doenças crônicas, né? Que têm tomado medicação sem ter alimentação. E uma vez por mês nós temos doado cestas básicas e temos também dado refeição a uma congregação nossa que está na zona, numa aldeia bem precária, com a ajuda dos irmãos, quando nos mandam algum valor, a gente consegue fazer isso. E eu quero te convidar, você que está nos ouvindo neste horário, né? Neste dia de hoje, venha fazer missões com a gente. Se quiser nos visitar, nos visite. Se quiser orar, ore por nós, porque nós precisamos. E se Deus tocar no seu coração, coopere. Porque qualquer valor, qualquer coisa que seja, faz uma grande diferença lá em Moçambique, Chimoio, África. Deus te abençoe grandemente. E saiba que tudo o que a irmã ou irmão fizer não é em vão no Senhor. Sede firme e forte, sempre constante no trabalho do Senhor, sabendo que a obra do Senhor, a obra que estão fazendo não é em vão no Senhor. Deus abençoe. Aqui o nosso filho que vai se apresentar, vai dizer alguma coisa. Senhor, amados irmãos, eu me chamo Edinaldo Arthur, moro lá em Moçambique, África. Eu quero deixar uma palavra de Deus para os irmãos aqui. Em Atos 17:31, creia no Senhor Jesus Cristo e Ele
salvar a sua vida e a sua família. Aqui está dizendo que é para a gente crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai nos salvar. Mas não só a gente, mas a nossa família. Glória a Deus. Deus abençoe, Maracei. Que lindo, irmão Neemias. Nós queremos agradecer essa oportunidade, foi um prazer muito grande estar aqui no podcast, né? E o que eu quero dizer para você que está nos ouvindo hoje, para a igreja brasileira, é que vale a pena fazer missões. Eu saí daqui em 2014 sozinho, solteiro, sem nada, com 2 malinhas na mão. E hoje eu estou aqui de volta com uma família linda e abençoada. E deixamos lá um rebanho grande, né? Então nós temos desafios sim, mas o Senhor sempre está conosco. Então vale a pena fazer missões. Vale a pena investir em missões. Vale a pena fazer a obra de Deus. Porque Ele cuida de nós. Amém. Deixar uma palavrinha para os irmãos aí, um agradecimento, né? Moitabassa Maningue, Moringamo Comborerei todos. O que quer dizer? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Canimambo. Obrigado. Já é outra língua. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a contribuição dos irmãos por estarem aqui no Rootcast conosco. É uma grande contribuição, não só cultural, mas de renúncia, de entrega para o chamado do Senhor. E é a prova que, confiando no Senhor, o Senhor tudo cuida e deu essa família linda para vocês. Que Deus continue abençoando o ministério de cada um, a sua chamada, a sua família, a igreja local de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Amém. E assim chegou ao fim mais um episódio do Rootcast. Que esse conteúdo tenha te abençoado. E se ele te abençoou, você envie para mais amigos, familiares, para que possam ser abençoados. E se você quiser contribuir para essa obra, contribua. Nós vamos deixar aqui o Pix do nosso irmão, para que você possa contribuir. Caso você não possa, orem por essa família, orem pelos missionários de todo mundo que vão e renunciam a si mesmos para levar o Evangelho a toda criatura. Não